Larissa Antunes Damasceno, nutricionista, e hoje a minha conversa com você é sobre peso ideal. O peso ideal existe? Será que saber esse peso ideal mais ajuda ou mais atrapalha a gente nessa busca por sermos mais saudáveis? Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. A gente vai falar sobre as metodologias atuais que a gente tem para estabelecimento desse peso ideal, quais são as suas vantagens, quais são as suas desvantagens, e a gente também vai conversar um pouquinho mais sobre o impacto desse peso ideal na nossa saúde mental, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai conversar sobre o IMC. IMC é o Índice de Massa Corporal. O que é isso? A gente consegue estabelecer o nosso índice de massa corporal quando a gente afere o nosso peso e a gente divide pela nossa altura vezes a nossa altura, que é a nossa altura ao quadrado. A gente chega num número. Esse número, ele tem uma escala para que ele seja encaixado, tá? Se a gente está entre 18,5 e 25, a gente está, teoricamente, no peso normal, eutrófico, saudável, né? Que é a terminologia que a gente utiliza. Se a gente está entre o MC 25 e o MC 30, a gente está numa faixa que a gente nomeia como sobrepeso. E acima de 30, a gente está nas obesidades, de 30 até 35, obesidade grau 1, 35 até o 40, obesidade grau 2, e do 40 para cima, obesidade mórbida, tá? Ou obesidade grau 3. Abaixo de 18,5, a gente considera desnutrição ou um peso abaixo do saudável. Então, isso é o IMC. Tá? É essa maneira como a gente calcula e essas são as tabelas de referência que a gente utiliza em relação a ele. Quais são as vantagens e as desvantagens desse IMC? O IMC, ele é um método muito prático para ser calculado e é por isso que ele é tão utilizado como metodologia em estudos científicos, por exemplo, né? Porque a gente precisa ter um protocolo validado, um protocolo que seja sempre reproduzido da mesma forma, normalmente de um custo baixo, e a gente precisa também que esse protocolo tenha poucos dados que precisem ser utilizados. Porque quanto mais dados a gente precisa, mais a gente encarece, mais tempo a gente tem para colher esses dados e para a gente conseguir utilizar esses dados e tratar esses dados depois estatisticamente. Então é por isso que o IMC é um dos métodos que a gente mais utiliza, pela praticidade dele. Outra vantagem, né, do IMC, quando a gente pensa nessa questão de praticidade, é que ele não diferencia homem, mulher e idade. Então isso também facilita quando a gente vai utilizar esse dado nos estudos científicos. Agora, falando um pouquinho mais sobre as falhas, né, sobre as deficiências do IMC. Por que ele é um método falho? Por que ele tem algumas deficiências? Justamente por essas mesmas questões que fazem dele um método tão prático, né? Quando a gente não diferencia homens e mulheres, e a gente sabe notoriamente em estudos científicos que a composição corporal de homens e mulheres é bem diferente, né? Homens têm uma propensão maior a ganho de massa magra, eles têm uma facilidade maior a ganho de massa muscular, e as mulheres têm uma facilidade maior para acúmulo de gordura. Então, quando a gente leva isso em consideração, né, a gente já sabe que o IMC acaba sendo um método falho, né, porque ele vai avaliar homens e mulheres como se tivéssemos a mesma composição corporal, e isso não é verdadeiro, né. Outra questão que é importante quando a gente fala em relação ao IMC é que este método, ele também não leva em consideração a idade, né? A gente tem, por exemplo, um IMC específico para crianças, que tem uma forma diferente, né, de avaliar, mas a gente considera todos os adultos como se eles fossem iguais. Um adulto de 18 anos e um adulto de 80 anos. O IMC, ele os avalia da mesma forma e a gente sabe que isso não é verdade, porque a gente tem uma propensão à perda de massa magra ao longo da vida. Então, essa acaba sendo mais uma das falhas da metodologia do IMC. Outra falha também é que o IMC ele não leva em consideração o quanto desse peso é massa muscular, o quanto é gordura corporal, por exemplo, né? É outra falha dessa metodologia, já que a gente sabe, primeiro, que a massa muscular pesa mais na balança do que a gordura corporal,
E daí a gente acaba avaliando erroneamente, por exemplo, pessoas que têm uma grande concentração de massa muscular. Então, se a gente pega um fisiculturista e a gente faz o cálculo do IMC, ele vai se encaixar ali na obesidade mórbida, mesmo que ele tenha um percentual de gordura muito baixo. Então, essas são as falhas do IMC. É um método muito prático, é um método muito difundido, muito utilizado e ele tem seu valor, né? No entanto, ele tem uma série de falhas que fazem com que ele não seja o melhor método para avaliação corporal. Ele é um método fácil, prático e rápido e de baixo custo. Então, é por isso que ele acaba continuando sendo utilizado. No entanto, ele tem essas falhas que a gente comentou aqui nesse vídeo. Agora, a gente tem outras metodologias para estabelecimento de peso ideal. A gente tem, por exemplo, a avaliação de bioimpedância. A avaliação de bioimpedância, ela é uma metodologia que se utiliza um aparelho, né? Que através da vibração das moléculas bioatância e bioresistência, ele consegue precisar o quanto do nosso peso é água, o quanto é gordura e o quanto é massa livre de gordura. Ele consegue calcular isso, tanto em quilos quanto em percentual. O exame da bioimpedância é um método mais preciso. Então, a gente vai ter que aferir o peso, a altura do paciente. A gente vai ter que coletar os dados, como a data de nascimento, para que a gente consiga calcular a idade. E daí a gente vai digitar esses dados no aparelho, no equipamento, para realizar o exame. A pessoa tem todo um preparo para fazer esse exame, ela não pode ingerir cafeína ou medicamentos diuréticos 12 horas antes do exame, não pode fazer atividade física 12 horas antes do exame, tem que ingerir 2 litros de água no dia anterior ao exame, não pode estar no período pré-menstrual ou menstrual, se for mulher. Se a gente faz todo esse processo de preparo adequadamente, a gente tem uma confiabilidade muito maior nesse exame depois. Também não é recomendado a ingestão de bebida alcoólica 12 horas antes do exame, nem da cafeína, certo? Então, essas são ok. Então, esses são a recomendação de preparo prévio ao exame de bioimpedância. O que é importante quando a gente fala em relação ao exame de bioimpedância? A gente vai ter o acesso a todos esses dados que são importantes, o peso, a altura, a idade. A gente vai conseguir estabelecer essa composição corporal através da vibração das moléculas. É um procedimento que ele independe da capacidade do avaliador. Por que eu costumo dizer isso? A gente tem outras metodologias, eu vou comentar sobre uma delas aqui com vocês, que depende muito da capacidade do avaliador. Pode ser uma metodologia muito boa e pode ser uma metodologia muito ruim. Se o profissional que for fazer essa avaliação, ele não estiver muito bem treinado e muito adaptado a realizar essa metodologia. Já no exame da bioimpedância, a gente não tem essa dificuldade. É só digitar os dados, aferir o peso, aferir a altura, digitar os dados, colocar adequadamente os eletrodos no paciente, ou ele vai segurar uma haste e pisar sobre uma plataforma, e daí automaticamente esse aparelho já faz esse exame, ele já traz para a gente os resultados. Então, ele leva em consideração o peso, a altura, a idade. E se é homem ou se é mulher, ele leva em consideração isso também. E daí a gente tem essas tabelas de composição corporal e elas têm toda essa adequação de acordo com a faixa etária. Então, por isso que é uma metodologia que eu particularmente tenho muito mais afinidade e confiabilidade na metodologia da bioimpedância, porque ela dá pra gente uma visão muito maior sobre essa composição corporal do paciente e isso ajuda a gente para que a gente vá direcionando o nosso acompanhamento, né, nutricional, até para que seja estabelecida a maneira como essa pessoa vai fazer atividade física, se o foco vai ser, por exemplo, é uma pessoa que está com uma deficiência de formação de massa magra, então a gente já consegue diagnosticar isso através do exame da bioimpedância e essa pessoa vai lá e o educador físico dá essa orientação para que ela foque mais em exercícios que vão gerar essa hipertrofia, esse ganho de massa muscular.
Quando a gente verifica que é uma pessoa que tem um percentual muito maior de gordura corporal, a gente se concentra numa melhora da qualidade da alimentação e pode se concentrar um pouco mais na elaboração de exercícios aeróbios, né, que vão ajudar mais e fomentar mais essa queima de gordura. Então, o exame de bioimpedância, ele ajuda a gente a direcionar esse acompanhamento, esse tratamento. Então, essa é uma das vantagens, né, do exame de bioimpedância. A gente tem também outra metodologia, que é a aferição das pregas cutâneas. A aferição das pregas cutâneas, ela vai levar em consideração o peso, a altura, a idade, também vai levar em consideração o sexo, se é homem, se é mulher. E além desses dados, são aferidas as circunferências. Então, por exemplo, circunferência braquial, circunferência da coxa, e são aferidas as pregas cutâneas, né? Então, o avaliador, ele vai tirar algumas medidas. Então, por exemplo, pega a medida do braço, pega o meio do braço, pinça, utiliza o caliper, né, que é a pinça, faz 3 aferições e através da média ele vai tirar essa medida. Então, normalmente é circunferência braquial, prega cutânea tricipital, prega cutânea suprailíaca, subescapular, circunferência da cintura, circunferência da coxa, né, aferida essa prega da coxa também. E depois, através de todas essas aferições, normalmente o profissional, ele vai lançar isso numa tabela, pode ser uma tabela de Excel ou pode ser um software específico, e através de cálculos, ele vai também chegar nos resultados, tanto em percentual quanto em quilos, de percentual de gordura e de massa muscular. Qual é a vantagem e desvantagem dessa metodologia? É uma metodologia muito mais demorada do que o exame de bioimpedância, porque a gente precisa coletar muito mais dados. Para alguns pacientes é um pouco mais desconfortável, porque a gente tem que estar com o top e shorts, né, uma roupa um pouco menor, né, para que o avaliador consiga aferir essas pregas. Depois a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque depois ele vai digitar tudo isso e normalmente é marcado um segundo momento para que seja realizada a entrega dessa avaliação. Então, é menos prático, é menos rápido e infelizmente é um método que é mais passível de falha, porque podem ocorrer, não que obrigatoriamente vão ocorrer, mas podem ocorrer falhas ao longo desse processo. Se o profissional não aferir 3 vezes cada prega para confirmar se é isso mesmo, se o profissional não aferir certinho, então, por exemplo, a gente tem que verificar aqui e tirar essa média e tirar a medida correta para saber onde que vai fazer essa aferição. O profissional precisa ser muito bom para separar a gordura do músculo. Então, é uma metodologia muito boa, mas que depende muito da capacidade do avaliador, tanto para fazer essa aferição, quanto para fazer os cálculos depois. Então, tem essas vantagens e essas desvantagens. Agora, se, por exemplo, você faz essa avaliação da aferição das pregas cutâneas com um profissional capacitado, que está muito experiente, que está muito habituado a fazer isso, eu já tive a oportunidade de comparar, né, o resultado da avaliação de bioimpedância com o resultado da avaliação da aferição das pregas cutâneas, costuma dar muito próximo. Quando que não é possível fazer a aferição de pregas cutâneas? Quando há um quadro de obesidade, principalmente homens que têm um excesso de peso importante, porque principalmente a gordura abdominal dos homens, ela tem uma tendência a não ser pinçável. A gente não consegue, né, pinçar essa gordura, porque normalmente é uma gordura visceral, então ela não fica com a gordura subcutânea como a gordura da mulher. Então, para essas pessoas, não é recomendado essa metodologia da aferição das pregas cutâneas. Então, agora a gente já falou um pouquinho sobre as 3 metodologias mais difundidas e mais importantes para a gente conseguir avaliar essa questão do peso ideal, que são importantes, né, que ajudam bastante a gente, principalmente no atendimento do consultório, ajuda a gente a se guiar, ajuda a gente a ter um dado, né, sobre a saúde do paciente. Mas outro aspecto que eu acho importante a gente ter um foco é a gente pensar
no impacto dessa informação na nossa saúde mental. Por que eu estou comentando isso com vocês? Porque eu sou nutricionista e tenho como perfil toda essa base científica, técnica e analítica, né, que todo profissional de saúde, todo cientista deveria ter, né, e acabam tendo mesmo, né, e que faltam um pouco em alguns não profissionais que a gente vê, né, comentando aí sobre saúde, sobre peso. Mas a gente tem que pensar um pouco mais nessa questão humana também, né? Nessa questão comportamental. Então, eu, como nutricionista comportamental, sou adepta e sou a favor da realização desses exames. A gente pode fazer o MC, a gente pode fazer a avaliação de bioimpedância, mas a gente tem que pensar em quem a gente está realizando esses exames e para quem a gente está fazendo essas avaliações e como essa pessoa vai receber essa avaliação. Por que eu estou falando sobre isso com vocês? Porque pensa, alguém que já está com um desconforto muito grande em relação ao seu peso, e daí a gente vai lá e faz o exame de MC, e essa pessoa, ela vê que ela está na obesidade grau 3. Como será que isso vai cair para essa pessoa? Será que essa informação vai mais ajudar esse paciente, ou será que essa informação vai ser mais uma geradora de estresse, de ansiedade para esse paciente? É isso que a gente tem que pensar, né? Como que será que vai ser, por exemplo, eu fazer o exame de bioimpedância nessa pessoa que às vezes já está na obesidade, seja ela grau 1, grau 2, grau 3, ou às vezes é uma pessoa que nem está com excesso de peso. Às vezes é uma pessoa que está lá no peso saudável, no peso normal, ou que está entrando agora na faixa de sobrepeso, mas que está muito desconfortável com o próprio peso. Como que será que vai ser para essa pessoa entregar essa avaliação? Então, isso é um ponto que eu acho importante ser levantado, ser avaliado e ser discutido. Quando a gente fala sobre peso ideal, às vezes isso é um dado que vai trazer muito prejuízo na saúde mental desse paciente. Então, será que vale a pena para alguns pacientes, para algumas pessoas, a gente ficar martelando tanto em cima dessa questão do peso ideal? Será que isso vai fazer essa pessoa ser mais saudável? Será que isso vai ajudar a pessoa a ter paz com o corpo dela e com a comida? Então, isso é uma coisa que eu acho importante a gente avaliar. Então, enquanto nutricionista, o que é importante? É importante que sejamos promotores de saúde. Que a gente fomente a saúde, que a gente fomente nesse paciente para que ele seja mais saudável. E não necessariamente, e é até um preconceito pessoal mesmo, que a gente entenda o nutricionista como um escultor de corpos, né? Como alguém que vai estabelecer, porque às vezes as pessoas chegam no consultório e falam assim, então o peso tá bom, mas eu queria perder só a barriga, né? A gente não consegue ser escultor de corpo, eu não consigo ir lá, né, com uma machadinha tirar só a gordurinha que tá ali, a gordurinha abdominal que tá ali. É normal que a gente tenha gordura abdominal, né? É normal que a gente tenha uma tendência de acúmulo de gordura, principalmente ao longo dos anos. E não necessariamente isso vai trazer um prejuízo na saúde desse paciente. Então é importante que a gente leve em consideração isso também. Será que esse dado de peso ideal, ele vai acrescentar, ele vai ajudar esse paciente, ou será que vai ser mais um desconforto para que esse paciente trabalhe? A gente tem, infelizmente, a cada dia mais os índices de transtornos alimentares subindo absurdamente. Isso tem muito a ver com essa forma que a gente tem visto o corpo, né? Principalmente essa questão da objetificação do corpo da mulher, né? Isso recai muito, não que não recaia sobre os homens também, mas isso recai muito mais significativamente sobre os corpos das mulheres, né? Que às vezes imaginam que elas tenham que ter uma mulher bem-sucedida, ela tem que ser uma boa mãe, ela tem que ser uma boa profissional,
ela tem que fazer atividade física, ela tem que ter um corpo perfeito, ela tem que ter a casa sempre limpa e organizada, independente se for ela que faça ou se ela vai ter alguém para fazer esse serviço para ela. E isso traz uma carga muito grande sobre essa mulher. E às vezes a gente levantar esse peso ideal e a gente divulgar muito e a gente cobrar muito as pessoas em relação a esse peso ideal, mais vai fazer elas caminharem de encontro com a doença do que de encontro com a saúde. Então, expliquei todas essas metodologias, acho que para algumas situações é muito importante, mas eu acho que não é o mais importante. Eu acho que a gente tem que ampliar um pouco mais esse olhar e a gente entender a saúde como um conceito muito mais amplo, né? Então, saúde não é só peso. Saúde não é só composição corporal. Saúde é uma soma da nossa fisiologia, da nossa saúde física, com a nossa saúde mental e com o nosso convívio social. Então, tudo isso precisa estar em sintonia, em harmonia, para que sejamos de verdade saudáveis. Então, a minha intenção é que aqui, através desses vídeos que eu vou postar para vocês no YouTube, que eu os ajude, de certa forma, a atingir esse aspecto de saúde global, esse aspecto de saúde generalizado, esse aspecto de saúde que leve em consideração tudo isso. E não trazer essa visão simplista, né? De a gente tem que ter esse peso específico. Então, todas as vezes, espero, né, que todas as vezes que vocês recebam algum vídeo meu aqui, ou vejam algum vídeo meu aqui, ele propicia a vocês essa amplitude do olhar, para que a gente não olhe só a nutrição como uma coisa pequena, como o nutricionista escultor de corpos, mas que eu consiga, né, ser uma nutricionista que traga para vocês essa amplitude do olhar e que ajude vocês a serem mais saudáveis, mas pensando nesse aspecto mais geral de saúde, que leva em consideração a nossa saúde fisiológica, a nossa saúde mental e um bom convívio social, né? Que a gente consiga se alimentar, que a gente consiga entender o alimento como um promotor de saúde, não como um adversário para que a gente seja mais saudável. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Peço desculpas pelas falhas, né? E espero que a gente possa se encontrar aqui mais vezes. Até mais, tchau, tchau.